Aleluia. Glória a Deus. Amém? Graça e paz. Amém. Nós estamos aí caminhando para concluir a nossa caminhada aí, buscando mansidão, buscando conhecer, crescer na graça do Senhor Jesus a esse respeito. Sempre lembrando que o fruto do Espírito somos nós, né? Está em nós. Então, não é algo a ser acrescentado no sentido da essência. A essência já está dentro de nós. O que nós estamos fazendo e que nós devemos fazer continuamente até o Senhor nos levar é buscar crescer na graça que já nos foi dada, né? Através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, através da oração, que é no poder de Deus que todas essas coisas elas vão acontecendo, a transformação. Nós somos transformados de glória em glória através da palavra de Deus, através da oração, através da ação do Espírito Santo, à medida que nós vamos nos entregando como uma oferta, como diz a palavra de Deus em Romanos, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Todas as vezes que você escolhe mortificar a sua carne, dizer não à carne e sim para o Espírito, você está se oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável, uma vida consagrada, uma vida que anda segundo a palavra de Deus, né? Que escolhe viver a palavra de Deus. Muitos, né, às vezes falam, é impossível viver a palavra, é impossível ser como Jesus. É impossível para o homem, irmãos, mas nada é impossível para Deus. Então, quando Deus ele está no negócio, quando Ele lança uma palavra sobre as nossas vidas, é porque é possível nós vivermos isso. Ainda que seja pelo poder dEle, mas é possível nós vivermos isso, porque para Ele nada é impossível. Então Ele transforma as nossas vidas e a gente se torna cada vez mais parecidos com Jesus. Porque isso o Senhor colocou sobre nós. Essa palavra está sobre cada um de nós, que Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificou para nós sermos a semelhança do Filho. Então, em nome de Jesus, creia nisso. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. E o Senhor ele tem uma história, um plano para realizar através de cada um de nós, à medida que nós vamos nos encaixando no corpo de Cristo, né? Como membro do corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículos 22, 23. Nós temos lido até o 25. Vou ler aqui também de novo até o 25. Gálatas 5, 22 ao 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança. Contra tais coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então a Bíblia ela vai falar aqui das obras da carne e vai falar do fruto do Espírito. E vai falar que para nós vivemos pelo Espírito, crucificamos a carne, vivemos pelo Espírito. E o contrário também, infelizmente, é verdade. Dar lugar à carne e não se alimentar das coisas espirituais, não se alimentar das coisas do alto, não se encher do Espírito no louvor, nas ações de graça, na gratidão, na ministração da palavra, na submissão, que a Bíblia fala também, enchei-vos do Espírito, submetendo, né, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então tudo, irmãos, é pela palavra, e a obediência é a chave de tudo. Não adianta a gente querer conhecer a palavra, não adianta a gente querer exercer a autoridade do Senhor e não sermos obedientes. Não adianta nada. Pelo contrário, o inimigo ele vai se aproveitar disso para nos fazer muito mal. Então, em nome de Jesus, você tenha em mente isso, que tudo que nós temos aprendido aqui vem do nosso Pai que está nos céus, que nos ama, que deseja o melhor para cada um de nós e que tem um plano nas nossas vidas, como foi ministrado ontem aqui. Ele tem um plano, mesmo que a gente não entenda. É interessante que a ministração de ontem falou muito sobre o que a gente tem aprendido aqui nesses dias sobre mansidão, e José foi um dos grandes exemplos que nós citamos aqui de
daquilo que você vê do lado de fora, agora o quadro completo, a história do início, meio e fim, e você percebe que realmente Deus estava no controle o tempo todo e que a mansidão de José fez com que ele perseverasse até o fim, por entender que Deus estava no controle. Mesmo ele não entendendo o que ele estava passando, ele não deixou de dar o seu melhor, ele não deixou de confiar em Deus, ele não deixou de temer ao Senhor. E isso fica muito claro nos versículos que nós lemos, né, da história de José, quando ele fala ali que ele não podia pecar contra o Senhor, ali quando a esposa de Potifar estava ali assediando ele. Ele temia ao Senhor, mesmo depois de tudo que ele havia passado, de ter sido traído pelos irmãos, ele ainda temia a Deus. Ele considerava, ele reverenciava, ele levava a sério a palavra. Ele levava a sério que o adultério era um pecado muito grave diante de Deus e que ele estaria fazendo isso contra o Senhor se ele se deitasse ali com aquela mulher. Mesmo passando todas as injustiças que o homem poderia ter passado, ele foi manso. Ele entendeu que Deus estava no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele pôde perceber essa verdade, ele viveu essa verdade lá no final, que Deus realmente o tempo todo estava com ele. E que Deus estava o tempo todo preparando algo que ele nunca imaginaria, né, de ser o governador ali de toda uma nação e ser um instrumento de Deus para salvar o seu povo da fome. Deus havia o preparado, separado, para ser um salvador do seu povo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 4, 1 e 2 diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor. Aleluia. Colossenses 3,12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Glória a Deus. Nós percebemos nesses textos aqui que tudo o que o Senhor fala, Ele sempre fala de identidade. Ele não fala simplesmente de nós obedecermos regras. Ele não fala simplesmente de nós, ter um manual de conduta. Mas o tempo todo, ao ler esses versículos, o Senhor nos lembra da nossa identidade. Que nós somos eleitos, santos e amados. E é por sermos tudo isso, é que nós podemos então viver essa vida que Deus ele coloca diante de nós aqui, esse caminho, essa doutrina, esses mandamentos, essas instruções que vêm do Senhor para as nossas vidas, tudo isso, Ele está simplesmente nos lembrando quem nós somos. E por sermos tudo isso que Ele tem falado que nós somos, nós vivemos de acordo com tal. Nós vivemos como filhos de Deus. Nós vivemos como príncipes. Nós vivemos como cabeça, não como cauda. Entende? Deus ele tem falado isso o tempo todo para nós. Andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Não é andar por andar. Não é andar porque tem que andar. É andar porque vocês são agora filhos de Deus. Vocês foram restaurados através da aliança, da nova aliança com Cristo Jesus. Então o Senhor ele quer nos lembrar e nos fazer viver realmente uma vida abençoada. Se nós olharmos lá para trás, o povo que foi ali resgatado do Egito, e durante ali o deserto, nós vemos que pelas palavras deles, muitos deles ainda estavam com a cabeça, com a mente de escravo, com a mente lá no Egito, querendo voltar a viver de migalhas, quando o Senhor ele estava chamando eles para reinar, para tomar conta da sua própria lavoura, de ser donos dos seus rebanhos, mas o povo ainda estava com a cabeça, com a mente de escravo. E muitas vezes nós, ao ceder ao pecado hoje, nós fazemos a mesma coisa. Nós deixamos de crer que agora nós somos filhos de Deus santos, porque Ele disse que nós somos santos, separados, consagrados, com o poder dEle operando através de nós e em nós, para nós vencermos o pecado. Mas às vezes nós temos a mente de escravo ainda, escravo do pecado. Cedemos às tentações, por não entender que agora nós somos livres, que o Senhor Jesus já levou sobre Ele todos os nossos pecados, e que nós podemos sim viver uma vida santa, uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de mansidão, né, como nós temos buscado nesses dias aqui,
E hoje, para nós concluirmos, né, fazendo algumas considerações finais, queria lembrar rapidamente aquilo que nós aprendemos aqui, que a mansidão, essa mansidão que o Senhor já colocou dentro de nós, que nós temos simplesmente que crer nisso, que isso vai fluir, né, diante das situações que vão se apresentar diante de nós. A mansidão é o temperamento de espírito no qual nós aceitamos todos os propósitos de Deus como bons, sem resistir, sem temer, sem murmurar, por confiar em seu amor e saber que ainda assim Ele é fiel e justo e que todas as coisas cooperam para o nosso bem, inclusive aquelas que aparentemente são ruins e não compreendidas. Vimos também que a mansidão é a capacidade que Deus nos deu para suportar bem as recriminações, insultos, danos e os homens maus, mesmo quando nós estamos praticando bem. Não ser provocado facilmente à irritação, mas sermos livres da amargura, da contenção, tendo tranquilidade e estabilidade no espírito, ao entender que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo está na permissão dele e pode ser usado para a nossa correção, purificação, aperfeiçoamento ou qualquer outro propósito determinado por Ele. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos, é confiar, é deixar a causa para Ele julgar, é deixar Ele ir na nossa frente, Ele cuidar de tudo. Amém? E também falamos que ser manso não significa que a gente também não se irrita, não se ira, mas até a ira tem um lugar certo nas nossas vidas, né? O Senhor, Ele nos dá discernimento em cada situação. Uma situação exige ira, uma situação exige brandura, outra situação exige passar a mão na cabeça, outra situação exige exortar, mas tudo isso vem do Senhor, é Ele que nos dá a direção, Ele que nos dá o equilíbrio e o discernimento em cada momento, em cada situação. E as considerações finais que eu gostaria de colocar aqui para nós concluirmos, a minha parte, né, eu sei que ainda a gente vai ter ministrações ao longo da semana, é que ser manso é ser sábio, né? A gente sabe que o fruto do Espírito está totalmente ligado com a sabedoria de Deus, né? O conhecimento vem de Deus, a sabedoria vem de Deus e o fruto do Espírito vem de Deus. Então ser manso é ser sábio, é revestir-se de sabedoria para sermos capazes de fugir de confusão e de toda espécie de coisas ruins no trato com as pessoas. Coisas essas que o inimigo tenta nos atrair em suas astutas ciladas e que levam à destruição. Efésios capítulo 6, versículo 11, confirma que o inimigo ele prepara ciladas, mas são ciladas astutas, são ciladas elaboradas, não são ciladas que dão na cara. Então, Efésios 6, 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Provérbios 26, 17 também diz assim: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Então ser manso, irmãos, é ser sábio. Ser manso é você fugir de confusões, de situações que te levariam à destruição. Eu vi um filme que um rapaz ali, ele tinha 17 anos e tinha toda uma carreira pela frente. Ele já estava ali quase que contratado por um time de beisebol lá nos Estados Unidos para atuar como profissional. Ele tinha um talento muito grande. E por causa de um momento ali, onde ele não teve essa mansidão, onde ele parou, ele foi provocado, uma pessoa estava embriagada, passando na rua com um grupinho ali, xingou, jogou ali uma garrafa no vidro do carro dele, e aí ele saiu do carro todo nervoso, né? E aí ele empurrou aquele rapaz, e o rapaz caiu e a cabeça dele bateu bem na quina da guia e ele morreu. E aquele jovem de 17 anos, com aquela carreira pela frente, por causa de um momento, ele teve que passar 17 anos preso. 17 anos preso lá ele ficou. E aí, quando ele sai da prisão, ele tenta recomeçar a vida, você vê como é difícil recomeçar. Como é difícil. E a própria pessoa se culpando o tempo todo. Por que eu fiz? Por que eu fiz aquilo naquela noite? Por que eu fiz aquilo comigo naquela noite? Ele mesmo se culpando. Você vê ali o tormento. Um momento, irmãos. Um momento onde não houve mansidão.
Então, ser manso é ser sábio, é você se revestir de sabedoria para você fugir de confusões que não é para você estar. Lugares onde você não tem que estar e palavras que você não tem que falar. Né? Ser manso é você saber se calar na hora certa ali e ser sábio, né? Em nome de Jesus. Tito, capítulo 3, versículo 2 diz que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amém? Então a palavra de Deus tem nos instruído, irmãos, tem nos falado quem nós somos agora. Nós temos um que nos defende, nós temos um advogado, nós temos um juiz, nós temos o Deus Todo-Poderoso a favor de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então como que você quer tomar o lugar de Deus? Você acha que você pode fazer melhor do que Ele por você? Você acha que você pode defender você melhor do que Ele pode te defender? Você acha? Deus Ele é soberano. Nós vimos isso ontem, né? Na ministração foi enfatizada a soberania de Deus sobre tudo. Não sobre só a vida de José, mas sobre tudo, sobre o faraó, sobre o governo, sobre o clima, sobre a seca, sobre a fartura. Deus é soberano sobre todas as coisas. Antes de tudo acontecer, Ele já sabia que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Foi Ele que deu o sonho para Faraó. Deus está no controle de tudo, irmãos. Não só da minha vida e da sua, mas de tudo, acima de todas as coisas. Ele só não está acima do livre-arbítrio de cada um, de cada decisão que cada um toma, de não querer seguir a Ele, de querer escolher o que o mundo oferece. Isso Ele deixa para cada um de nós. Mas quando nós nos entregamos, a Bíblia fala, nós falamos aqui agora há pouco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia vai dizer isso. Então entenda e creia que o Senhor Ele está no controle de tudo que você está passando hoje. Seja fiel, persevere, busque o Senhor para você se renovar cada dia, para você resistir no dia mau. Como foi lido aqui, revista-se de toda a armadura de Deus, em nome de Jesus. Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao 18, está ainda falando sobre que ser sábio é ser manso, é você fugir de toda a confusão através dessa mansidão. Diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, te tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quantas vezes nós queremos semear a paz com guerra, irmãos? Quantas vezes a gente quer transformar as pessoas na marra, na força? Quantas vezes a gente quer resolver, quer que a pessoa mude, né? Você quer resolver na pancada. Só que é em paz que se semeia o fruto da justiça. É em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, sejam mansos, porque foi para isso que você foi chamado. Essa é a vocação para a qual nós fomos chamados, para andar em toda mansidão, não em contenda, não em facção. Facção é panela, facção é grupinho, é gangue, é grupo A, B e C. Sentimento faccioso, inveja, sabe? Competição entre nós. Aqui ele está falando aqui para a igreja. Em nome de Jesus, que nós venhamos passar por isso, irmãos. Vira essa página em nome de Jesus. Vamos crescer, vamos deixar de ser criança. Deus tem um plano maravilhoso para cada um dos seus filhos. Nós não precisamos competir uns com os outros. Nós precisamos nos unir e nos alegrar uns com os outros, porque Deus tem uma bênção reservada para você. Em nome de Jesus. Aleluia! Então ser manso é ser sábio é ser manso, para você ser capaz de fugir de toda a confusão, de toda espécie de coisas ruins, do trato com as pessoas. Amém?
Glória a Deus. E o segundo ponto para concluir aqui, como uma consideração final a respeito de mansidão, é que buscar a mansidão é buscar uma vida simples e descomplicada, o que certamente contribui para uma vida mais tranquila e feliz, com longevidade, para termos o privilégio de vermos os filhos dos nossos filhos. Isso, né, a Bíblia diz, é coroa para as nossas cabeças. Então, ser manso, irmãos, é ter uma vida mais simples, mais descomplicada. É menos fio branco na cabeça, sabe? É menos dor de cabeça. É claro que tem coisas que vai trazer ira, que você vai se irar e que precisa se irar. Mas em muitas coisas, são coisas que dá pra gente agir só com a mansidão, né? Com mansidão de sabedoria, tentando dialogar, tentando conversar, tentando conciliar, tentando resolver, não complicar, não colocando mais lenha na fogueira, mas sendo pacificador, como também é uma das virtudes que o Senhor tem nos dado, né? A paz, sermos pacíficos. Então, buscar a mansidão é buscar uma vida simples e descomplicada, uma vida mais tranquila e feliz, uma vida onde você tenha mais saúde para você acompanhar, né, a chegada talvez aí dos seus netos, dos seus bisnetos. Agora, se você esquentar a cabeça com tudo, quebrar o pau com tudo, qualquer pessoa errou ali, você já esculacha com ela. Você acha que você vai aguentar quanto tempo? Você acha que você vai aguentar quanto tempo esse ritmo aí? Você acha que o seu corpo vai aguentar que você pode fazer o que você quiser, mas o seu corpo não vai junto não. O corpo não aguenta junto não. A mente, o coração não aguenta. Né? Quantas pessoas, gente boas, pessoas legais, mas esquentadinho, não aguenta, irmãos, não aguenta. É triste isso. Mas o Senhor está aqui para nos instruir, para a gente cair a ficha e a gente largar a mão dessas coisas que só traz confusão, destruição e morte. Provérbios 17:6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Sofonias 2, versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? E 1 de Timóteo 6, versículos 9 ao 11 também diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, ó mulher de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Essa é a palavra de Deus, irmãos. O mundo pode dizer algo diferente, né? Que você, sendo muitas vezes assim, você é um bobo, né? Mas eu não estou nem aí para o que o mundo fala. Eu me importo com o que Deus diz, com o que o nosso Senhor ele nos ensina, com aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na tua vida. Porque eu sei, irmãos, que felicidade verdadeira só há em Deus. Só há quando nós estamos nele. Só há quando nós temos Jesus no nosso coração. Eu creio nisso de todo o meu ser. E eu valorizo essa palavra mais do que qualquer moda, qualquer ideologia que o mundo, né, tenta colocar, tenta expandir, espalhar através, né, das mídias aí, que cada vez mais está contaminada. Vigia naquilo que você assiste, naquilo que você ouve. A nossa mídia, os nossos entretenimentos estão cada vez mais contaminados com o pecado, irmãos. Então, cada vez mais que a gente se enche disso, você pode ter certeza que a tua fé vai ser minada, o teu espírito vai ser minado e você vai se sentir mais fraco espiritualmente, sem perceber. Então, às vezes a gente foca só naquilo que olha, não faz isso que é pecado, não faz isso que é pecado, não assiste isso que é pecado. Às vezes o foco está diferente, né? Você fazendo isso, você vai deixar de ser aquilo que Deus ele quer que você seja na sua plenitude. Não é muitas vezes aquilo que você faz, mas aquilo que você deixa de fazer. Porque quando você está se enchendo disso, você está deixando de se encher do Espírito, você está deixando de se encher das coisas de Deus, da palavra de Deus. E automaticamente, não é porque nós somos bons ou maus, automaticamente nós somos aquilo que nós comemos, irmãos. Tanto o alimento físico como o alimento espiritual.
Isso não tem melhores ou piores. É aquilo que nós fazemos da nossa vida, do nosso tempo, das nossas decisões, das nossas escolhas. É isso que vai determinar o nosso destino. Amém? Mateus capítulo 5 e 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. É isso, irmãos, eu gostaria de agradecer, mais uma jornada que nós tivemos aqui, aprendendo sobre mansidão, buscando isso em nossas vidas, ainda teremos algumas ministrações ao longo dessa semana, mas isso é motivo de gratidão ao Senhor, mais uma vitória. Eu creio que nós nunca saímos os mesmos depois que nós mergulhamos fundo em algo, que o Senhor coloca diante de nós, e não é diferente agora. Amém? Por isso nós vamos orar, clamar ao Senhor para que Ele venha trazer o seu fogo, o seu poder sobre tudo isso que nós meditamos e absorvemos nesses dias, e que Ele venha transformar isso em parte do que nós somos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por mais um tempo que nós tivemos aqui, Senhor.